Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e no dia de hoje a gente vai entrevistar a escritora, poeta e advogada, a Giovana Luneta. Giovana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã em 100,7. Muito obrigada, amei esse convite e estamos começando 2024 com tudo, né? Que seja bem especial. Obrigada. Giovana, você lançou recentemente, né, a publicação O Sol Vem Depois. A gente tem a curiosidade sempre, quando a gente conversa com algum escritor inicialmente, de saber como é que funciona esse processo criativo, como se dá, qual a ideia de lançar um livro, por que lançar o livro, de onde vêm essas inspirações, por exemplo? Então, quando eu tinha 13 anos, foi quando eu comecei a pensar sobre o livro. A escrita ela sempre foi um processo muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de ouvir poesia, de me sentir atravessada pelos textos, né, por essas inspirações de outras pessoas. E aí eu comecei a encontrar na escrita esse espaço para que eu pudesse também me posicionar, me entender diante do mundo. Então, esse livro, O Sol Vem Depois, ele é um compilado nesses últimos 10 anos, né, que eu fiz assim da minha vida, de registros, de poemas, de prosa poética, de processos de entendimento meu, assim, né, sobre a minha identidade, sobre como eu via as situações, recebia e tal. Então, é um livro que fala sobre aceitação, né, muitos processos meus de eu olhar para mim, tentar me entender, estão nesse livro, assim, né, nos poemas de eu entender minha pele, entender meu cabelo, entender como eu amo as pessoas, como eu me sinto amada, sobre família, sobre vínculos afetivos, assim. Então, essa é a marca do livro, né? É muito importante a gente falar desse tema, não é, Giovana? Principalmente a questão da aceitação. Hoje a gente vive num mundo, né? Um mundo onde ele tem muitos reflexos de bullying, de preconceito, racial, sexual, enfim, a gente tem visto um mundo cada vez mais polarizado e é bom quando a gente traz uma leitura que faz essa questão dessa reflexão, muitas vezes, desse pensar, desse posicionamento. E como é que você vê essa questão das pessoas que têm consumido o seu livro, que têm lido o seu livro? Qual o feedback que você tem tido desse pessoal, dos leitores? Diz pra gente um pouquinho, traz pra gente isso aí. Então, está sendo bem delicioso, interessante, né? Na primeira edição do livro, na primeira remessa, a gente vendeu 250 exemplares, né? Então, tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo de não terem tido tempo para ler o livro, né? Então, a gente fica na expectativa, quando lança essa primeira obra, de que as pessoas leiam imediatamente e digam, né? Mas também vai do tempo de todo mundo e no tempo das pessoas que já leram, que já viram alguns poemas, folhearam o livro ou que terminaram de fato. Eu acho que muitas dessas pessoas são pessoas próximas a mim, então sabem de alguns processos que eu passei. Então, quando leem alguns poemas, falam: Giovana, isso aqui veio dali, né? E aí a gente conversa sobre, então é interessante, mas as pessoas que não estão tão próximas também conseguem ter uma dimensão do que é de onde vem aquilo, né? E acho que tem um feedback de uma queridíssima, assim, que acho que foi o que me pegou mais fortemente até agora, que ela disse que estava lendo, aí ela deu algumas impressões do livro, porque o livro todo ele é colorido, são páginas coloridas, né? E aí ela disse: de primeira, a leitura para mim, que sou mais velha, assim, ficou meio difícil para. Ela deu esse primeiro retorno e depois ela comentou que em um dos poemas ela se sentiu mais próxima a Deus e que fazia tempo que ela não sentia isso com uma leitura, né? E ela é uma pessoa que eu admiro bastante, então eu fiquei feliz que eu senti um dever cumprido, talvez, né? Porque acho que é assim que eu me sinto quando eu estou escrevendo e é assim que... Giovana, eu fiquei curiosa sobre as páginas coloridas, Natália. Como você comentou, né? O porquê? Tem um motivo por trás disso? Sim. As páginas coloridas, elas vêm dessa ideia de como o sol deixa o dia, assim. São as variações, né, das cores. Então, eu tenho... e vem dessa inspiração, porque o sol, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o sol desde sempre. E quando eu era mais nova, às vezes, em noites assim de angústia ou de muitos pensamentos cansativos, eu pensava: não, daqui a pouco vai amanhecer, um dia novo vai começar e a gente vai poder
escrever uma outra história, né? Então essas páginas buscam trazer essa sensação, né? Importante você ter falado, né, João? Essa questão das temáticas sociais mesmo, raciais também, né, que é tão importante. E muito relacionados, né, os temas muito relacionados à negritude, à adoção. Como é que esse assunto se conecta com as suas próprias histórias? O quanto de Giovana tem em O Sol Vem Depois? A temática da adoção, ela surge na minha vida no momento em que eu nasço, né, e no momento que eu me encontro com a minha família. Eu fui adotada logo cedo, assim, recém-nascida, e faço parte de uma família interracial. Então, todos os meus entendimentos sobre racialidade, eles vieram muito depois, assim, né, quando eu já era adolescente, quando eu comecei a ver que isso estava em questão para outras pessoas também. E essa questão racial é interessante porque, como na minha casa não era um assunto muito debatido, porque, enfim, sempre houve o amor e o respeito entre todo mundo, né, entre mim e meus pais, mas essa questão da raça ela não era muito vista, não era muito conversada, né? Quer dizer, não era, de fato. Então, os meus poemas foram a minha forma de ter essas conversas comigo que eu não tinha tido em casa, e a partir disso eu consegui ter essas conversas com os meus pais também, enfim. Mas é isso, esses pontos se conectam. Parece que foi uma jornada muito de autodescoberta, né? Você falou que começou a escrever com 13 anos, então é naquela idade que a gente começa a se entender no mundo, a ver coisas através de fora da nossa janela, daquelas janelas da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. E aí, como é que sua jornada como poeta, escritora e advogada, que a gente vai falar sobre isso também, né? Porque você é multitarefas, pelo visto. Como é que isso impactou e ainda impacta a sua visão de mundo, a sua identidade, assim, esse processo, para onde ele te levou e está te levando ainda, né? Porque é uma jornada que não termina. Sim. São muitas conexões. Acho que eu vou falar um pouquinho sobre essa parte do advogada, né? Que eu acho que, para mim, o processo aconteceu de maneira meio diferente em relação a outras pessoas, assim. Eu sempre me entendi enquanto escritora, sabia que isso era o que eu queria ser da minha vida. Direito era uma das opções que eu tinha ali, que eu visualizava. E aí, com o tempo, enfim, quando acabei a escola, senti que seria a melhor oportunidade, juntando tudo que era importante para mim. Então, pensei nessas causas sociais, que eu sempre falei sobre elas, sempre senti uma pulsão muito grande em relação a isso. E juntei com o direito essa voz com talvez mais autoridade, que pode estar em mais espaços, né, para falar sobre coisas importantes. E é interessante porque, nesse processo de autodescoberta, eu comecei a sentir falta de referências, né? Porque aí eu passei muito tempo não entendendo que eu era uma mulher negra, então eu não buscava ler mulheres negras, não buscava entrar em outros mundos nos quais eu me reconhecesse. E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso ler mais mulheres, eu preciso ler mais mulheres pretas e me sensibilizar, me sentir representada, me sentir atravessada. Então, os meus textos, às vezes, quando eu não encontrava essas referências, era uma forma de eu ter esse espaço para que eu mesma criasse, eu mesma me inspirasse. E agora, né, você é uma autora publicada. Quais são as suas expectativas, os seus objetivos futuros? Vem o próximo livro, vai aí se explorar um pouquinho mais remessas deste primeiro livro. Então, conta aí pra gente. Vamos começar 2024 com a segunda remessa do livro, né? Já estamos providenciando com a editora. E a previsão também é de que este ano saia o segundo livro. Está bem especial também. Também são temas muito parecidos, novos formatos, talvez. Mas a ideia é de que, enfim, que esse mundo da literatura ele seja cada vez mais aprofundado por mim, essa é a previsão. Também um livro de poesias, no caso. Sim, a ideia é que sejam poemas e também prosa poética, né? Ô, Giovana, a gente sabe, né, que hoje, para ser reconhecido no mundo literário, em todas as áreas, né,
mas no mundo literário também o autor, o autor, ele precisa estar sempre muito conectado, né? Especialmente desenvolvendo algum tipo de ação e trabalho nas redes sociais. E aí, como é a sua relação com as redes sociais, os seus leitores, como é que elas te ajudam a amplificar a sua voz, né? Para chegar em mais pessoas, tudo isso através da poesia? Sim. Especificamente falando sobre 2023, mas assim, eu sempre tive uma relação próxima com a internet, sempre divulguei os meus textos no Instagram, no Facebook, e aí o Instagram é o meio em que eu mais divulgo tudo que eu faço, né? Então, eu consegui criar uma comunidade de leitores, de pessoas que se identificam com o que eu escrevo. Em 2023, 2023, assim, no começo da pandemia para o ano passado, isso reverberou de uma outra forma, porque eu consegui ter mais visibilidade, assim. Novas pessoas chegaram, muitas pessoas que eu admiro, autores que eu leio há muito tempo. A gente tem tido essas trocas possibilitadas pelas redes, né? Por essa interação atravessou virtual. As fronteiras, né? Sim, total. E rapidinho, né? Vamos aproveitar para saber se o livro dela também está disponível de maneira online, se consegue efetuar a compra através das suas redes sociais e também já deixar as redes sociais para todo mundo te acompanhar. Como você comentou, né? Você deixa suas poesias lá. Eu acho, Natália, que eu realmente adoro acompanhar Instagram de escritores, de autores, porque todo dia de manhã a entidade, quando precisa de uma mensagem, nós vamos lá naquele Instagram e nos deparamos com diversas palavras que muitas vezes dão força. Eu acho que o objetivo desse livro é bastante disso, de dar força e renovar, como você comentou, né? Que todo dia nasce um sol diferente. Então traz aí, por gentileza. Isso também me afeta dessa forma. De manhã é a motivação que precisa ter. O meu Instagram é Giovana Luneta, Giovana com 2 N's e Luneta com 2 T's. Lá é a rede, né, em que eu mais sou ativa, então é a que eu vou deixar para vocês acompanharem se quiserem. E sobre o livro, essa segunda remessa da impressão vai acontecer, a gente está com essa previsão de que seja em janeiro. E aí o único meio possível, por enquanto, é online. Então, todo mundo que tiver interesse, é só falar comigo. Estarei divulgando aí os novos passos para que consigam ter acesso ao livro. Giovana, eu tenho curiosidade sempre, quando converso com autores de algum tipo de publicação, de saber qual a relação com a editora. A editora que lançou o livro, que publicou o livro, a questão dos direitos. Como é que está funcionando em relação a você enquanto escritora, enquanto empreendedora literária? É um mundo muito novo, né, para mim. A editora que lançou meu livro, que publicou, foi a Taioba, uma editora que tem à frente mulheres, então, no processo editorial, que para mim era o meu foco, né? A Bianca e a Milena, que são as editoras. E o processo, como eu encontrei, né, as meninas, foi justamente buscando por isso, mulheres à frente. E então o processo foi mais leve, eu acredito, né? É difícil fazer essa produção, não imaginava que seria tão difícil, porque por trás, né, desse livro impresso, bonitinho, colorido, tem um longo processo, né, que eu também desconhecia. E é interessante porque tem muita transparência, né? Uma editora independente, a Taioba. As meninas são de outras editoras também, elas criaram essa editora à parte, assim. E também a previsão é de que nos próximos livros também seja feito com elas, porque foi um trabalho interessante. Vai lá, Natália, vai lá, A gente Natália. está todo mundo querendo saber muita coisa. Falando em processo criativo, em trabalho, porque é um trabalho, né? É uma dedicação. Você fala, faz muito tempo que eu venho escrevendo, mas se você não tivesse arregaçado as mangas, parado, existe toda uma questão subjetiva, mas também algo muito concreto aí, né? Que você precisa de um foco, você precisa sentar para escrever, porque senão as palavras não saem. E aí muitos escritores, eles relatam uma espécie de ressaca da escrita. Logo depois que eles publicam um livro, parece assim que eles não aguentam, né? Geralmente os relatos são que eles não aguentam ouvir falar em escrever, não conseguem sentar para se concentrar, às vezes tomam até um certo distanciamento do próprio livro, assim, deixam um tempinho para depois se reaproximar do livro. Como é que está esse processo para você e como é que você se sentiu após essa questão da sua publicação, após o sonho esse primeiro sonho realizado e depois? Sim,
É uma pergunta interessante, acho que nunca tinha feito. Que bom. Mas sobre isso de deixar um pouquinho o livro publicado assim, né, em stand-by, eu acho que é uma coisa que eu tenho sentido, assim. Antes eu percebia que eu abria mais, eu lancei o livro em outubro, né? Então, depois do lançamento, teve toda essa expectativa, né, e aí as pessoas vão começar a ler, vão começar a emprestar para outras pessoas e tal. Mas aí esses feedbacks estão vindo, assim, muito gradativamente aos poucos. Então, eu estou acalmando essa ansiedade de querer logo que as pessoas digam, né? Porque tudo no tempo de nós, assim, cada um lê na sua disponibilidade, enfim. Mas eu acho que a minha relação com a escrita, ela se sustenta bem nas redes sociais, porque eu não preciso dizer muita coisa, assim, eu escolho o que eu quero dizer, em quanto tempo eu quero dizer, de que forma, se por vídeo, se por publicação escrita. Então, eu sinto que é um processo que ele está sempre próximo a mim, que eu continuo passando por esses processos em que eu sinto necessidade de escrever, de verbalizar, de colocar para fora. E aí, o meio em que eu encontro isso é nas redes sociais. Então, quando eu não estou pensando, vou escrever para um segundo livro, eu penso assim, não, eu quero escrever alguma coisa, quero compartilhar, talvez. Então, o Instagram sempre é o meio em que eu consigo não ter tanta pressão para fazer isso, assim. Por mais que eu saiba que muitas pessoas estão visualizando, é onde eu sinto como um diário, né? Só um complemento, uma informação a mais, né, para o nosso ouvinte. Esse movimento de poetas no Instagram, ele começou muito com uma autora de poesia, né, que é a Rupi Kaur, que ela é uma autora indiana, eu admiro demais ela, eu gosto, tenho todos os livros dela. E aí ficou chamado, ela criou um movimento e tal, chamado Instapoet. Então, é poeta de Instagram, e isso vem crescendo assim nos últimos anos, principalmente após a pandemia, né, que tomou um espaço maior na internet. Então, só para complementar a ideia. Giovana, acompanhando suas redes sociais no dia a dia do cotidiano, sempre tive uma curiosidade e um questionamento, como é que tem a questão dos textos, você diz bem assim, textos para encomendas. Como é que funciona? O que é texto para encomenda? Como é que se paga um texto? Para que ocasião tipo o camarada uma compra um carta, texto? uma carta de amor. né? Assim, como é que funciona esse texto encomendado? Explica pra gente. Então, muitas pessoas já me buscaram. Assim, eu fiz o discurso de formatura, né? No começo do ano, me formei em Direito, né? E aí, muita gente depois disso começou a falar, eu queria ajuda com você, queria sua ajuda para escrever, não sei, produzir o meu texto também como oradora da turma, enfim. E outros nichos, tipo, quero presentear a minha avó, é aniversário dela, de 80 anos, e acho que você escreve bem. E, tipo, eu tenho essa... Como eu costumo escrever sobre minha família, acho que as pessoas se sentem próximas e representadas com as palavras que eu uso para falar, né, sobre minha mãe, sobre meu pai, sobre as pessoas que eu amo. Então, esses textos personalizados, eles partem dessa ideia inicial, de que você vai escolher para quem você quer presentear. Às vezes você quer se presentear com algum tema, né? E aí eu vou fazer esse intermédio entre você e as suas ideias, né, e conseguir externalizar isso como uma segunda, terceira pessoa. E os orçamentos, eles variam. Os textos saem a partir de R$150. Pode ser carta, pode ser uma prosa poética, um poema. E aí a pessoa vai me dizer o que ela pensou e a gente vai articular para ver como fazer esse trabalho acontecer. Interessante, né, Joãozinho? Giovana, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Passa rapidinho o tempo, né? Principalmente um assunto gostoso desse como é literatura, Começar o poesia. ano com poesia é uma delícia. É bom né? demais. sempre Ainda bom mais demais. com essa mensagem, João, de renovação. É verdade. E quero deixar agora, Giovana, um espaço para suas considerações finais e deixar um espaço também se você quiser recitar algum poema, alguma mensagem para o nosso ouvinte. Obrigada, gente. Foi muito gostoso. Também queria que durasse mais tempo. Tá bom. Eu vou ler um poema, então. Pode e eu ler. trouxe o livro aqui. Vamos Coisa ler. boa. Pronto, vou matar minha curiosidade das páginas Eu coloridas. também estou super curiosa. Então vamos lá. Ele é lindo. Vamos Nossa, ele é ver lindo. Giovana Luneta aqui no Jornal da Manhã em 100,7 e vamos ver essa publicação aí, O Sol Vem Depois. Fala aí pra gente, Giovana. Lembrando, enquanto ela procura aí um poema que ela quer recitar, João, lembrando que o Instagram dela é @GiovanaLuneta, com 2 N's em Giovana e 2 T's em Luneta. Lá você pode acessar todos os poemas dela e também comprar nessa segunda remessa do livro O Sol Vem Depois. Pode É isso falar, aí. Giovana. Tá bom, vamos lá. Eu escolhi esse poema, acho que ele combina bem com o momento em que estamos no ano, né? O nome é Mesmo Se a Coisa Apertar.
Para começar a semana bem, desejo a você tudo na vida que mais vale a pena. Ganhar de presente um poema, se sentir amada por alguém. Que você até acorde muito cansada, mas que se sinta 100% recompensada pela razão. Que se perca nas horas conversando com bons amigos, que virem o dia resistindo juntos numa ligação. Que você saiba aproveitar os dias, reconhecer que a vida não tem pausa, que ter com quem partilhar a alegria é sempre uma felicidade muito rara. Partilhar no sentido mais simples, de estar alegre junto, vibrar com os olhos da outra pessoa ao mesmo tempo. Raridade é, na mesma proporção, ter alguém com quem se pode, de coração, extravasar o sentimento. Extravasar a agonia, a revolta por uma decisão irresponsável da faculdade. Extravasar um carinho capaz de atravessar o mundo inteirinho, mesmo que grandes distâncias nos separem. Desejo a você, nesta semana que está começando, que você se sinta mais feliz, que tenha amparo e fortaleza para quando se sentir desamparado. Que nada do que lhe aconteça lhe faça desistir das corriqueiras surpresas que a vida tem preparado. Que você se torne uma pessoa ainda melhor pelos combustíveis que lhe dão gosto para continuar. Que nesta semana que se inicia, você se encha de coragem, amizade e energia para se manter de pé, mesmo se a coisa apertar. Sensacional. Não, perfeita essa. Obrigada. Parabéns, parabéns. Combinou perfeitamente. Feliz ano novo, gente. Giovana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Quero agradecer a participação da Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Obrigada. Você ouviu Jornal da Manhã.